Deus é lindo, Jesus é tremendo. Faça isso. Nós queremos agora começar essa nova matéria que é a história da igreja, a eclesiologia. Eclesiologia vem de dois vocábulos gregos: eclesia, que significa reunião, assembleia, mas também na língua grega dá a entender chamados para fora. Interessante isso, né? Chamados para fora, no meu entender, chamados para fora desse sistema, desse mundo, de pensar igual a esse século, chamados para fora mesmo, chamados para fora para servir, para pregar o evangelho, fazer a obra que fazíamos anteriormente nos hospitais, nos presídios. Aí, um grande abraço para a missionária Severina e os irmãos do presídio. Irmã Dirce, né? Irmã Dirce é como um arroz, né? Vai com tudo, é hospital, asilo, glória a Deus por isso. Tantas pessoas muito preciosas, né? Gente cujo mundo não é digno. Queremos voltar logo a fazer o nosso trabalho e ganhar as almas, ter mais unção do Espírito Santo para impor as mãos, as pessoas serem curadas e libertas dos espíritos maus e terem a vida restaurada em uma grande experiência com Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Chamados para fora é isso. E Logos, que é logia, que é o estudo, o tratado, que é o estudo da igreja, que é chamada para fora. Eu gostaria de ler com você uma das cartas. Hoje eu li as duas, 1 Tessalonicenses, eu li a primeira carta e li também a segunda carta, o versículo 1 somente. Esse vai ser o texto. Pastor Luiz mandou a paz do Senhor para você. Pastor Luiz, a paz do Senhor, meu irmão. Amo muito, hein? Aprendo muito com o pastor. Deus abençoe. Meu marido também deu glória a Deus. Glória a Deus, irmão Eurides. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda esse versículo. O que eu acho bonito aqui é que há uma unidade nesses homens. Paulo, ao escrever essa carta, ele cita Silvano e Timóteo, e ele endereça essa carta à igreja da Tessalônica, que é uma cidade portuária na Grécia, que até hoje está lá. Nessa cidade existiam discípulos de Jesus Cristo, e essas duas cartas, elas são cartas assim desafiadoras. Eram gente de fé, era gente de amor, eram pessoas assim que seguiam as coisas de Deus, né? Que coisa linda. Olha que bonito o que ele fala. A igreja dos Tessalonicenses, ela estava em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Eu acho isso tremendo de saber, igreja que está em Deus. Precisamos estar em Deus. Precisamos, como disse Paulo aos Filipenses, ser achados nele. Tem até a canção que a gente canta, né? Talvez muitos não saibam, mas está escrito na Bíblia. As canções normalmente, pelo menos deveriam, ser inspiradas na Bíblia. Graças a Deus. O Roger deu a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmão Roger. A minha pergunta para você nessa noite, eu espero que você esteja aí com um caderninho, uma caneta, é bom anotar algumas coisas que eu vou falar daqui a pouco. Você está em Deus? Você está em Cristo? Então diga glória a Deus, porque é o melhor lugar para estar. O melhor lugar para estar é em Deus e em Cristo. E aquela igreja, ela esteve em Deus e em Cristo, ela foi fiel. Que coisa linda. Também, uma vez pregando... Dulcinea, a paz do Senhor. Tiago Fonseca. Tiago Fonseca, hein, meu irmão? Presbítero. Deus abençoe, a paz do Senhor. Irmã Dulcinea, a paz do Senhor. Então, nós queremos estar em Deus, o Pai, e em Cristo. Uma vez eu preguei a respeito disso. Daí eu me perguntei, será que nós, desse tempo, a igreja desse tempo, todos nós, todas as igrejas, todas as denominações podem dizer que estamos em Deus, em Cristo? Tomara que sim, né? Eu vou começar a ministrar essa nova matéria, que é a eclesiologia, que é o estudo da igreja. Antes propriamente de vir e falar algumas coisas que até talvez você já saiba a respeito de liderança, pastores, diáconos instituídos, Santa Ceia, eu queria trazer você a uma viagem na história para conhecer um pouco da história da igreja. Muito bem. Jesus, ele estava entre os seus discípulos e ele chamou a Pedro
e falou assim: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é edificada em Jesus, ela é erguida em Jesus. Houve uma interpretação de uma religião que entendia que a pedra se dizia respeito a Pedro, mas não é. A pedra principal, a pedra angular, dito pelos profetas, que os edificadores rejeitaram, é Jesus. É a pedra mais importante. E Jesus é a rocha da nossa salvação. Ele é o Senhor. E os nossos pés estão seguros nessa rocha e nessa proteção. Muito bem. Jesus ele falou da igreja ali. Ele falou da eclesia. E ele então, ele viveu aqueles dias na terra, uma vida limpa, pura. Nenhum homem viveu e nem conseguirá viver. Cumpriu toda a lei de Deus. Foi o exemplo. E Deus, através do profeta Isaías, no capítulo 53, disse que Deus o agradou em moê-lo pelas nossas transgressões. Assim fez. Ele, a despeito de ter vivido uma vida limpa, curado os doentes, limpado os leprosos, libertado os cativos do diabo, fazendo bem a todos, abençoando as crianças, né? Sempre tinha uma palavra boa, de poder para todos. Inclusive poderoso, porque quando nós lemos lá no Evangelho de João, fala a respeito daqueles homens que foram prender Jesus, é interessante que é mencionado coorte, com 2 Os. Coorte significa 500 homens. E aqueles homens chegaram e ele perguntou àqueles homens: a quem buscais? E eles falaram: a Jesus o Nazareno. Ele falou: sou eu. Quando ele falou sou eu, aqueles homens caíram no chão. E mais poder ele tinha com o Pai de pedir 12 legiões de anjos para o livrar daquela morte, mas ele resolveu se entregar. Ele resolveu ser obediente à morte e obediente até a cruz, a morte de cruz. E foi pregado e ficou 6 horas pendurado na cruz. Teve muitas dores. Tinha câimbras, o seu sangue foi derramado pela Via Crucis, e ali estava ele, e com ele João, sua tia e Maria, sua mãe. E quando foi na hora 9, ele falou assim, e eu gosto muito disso: Tetelestai, está pago, está confirmado o meu cancelamento daquela dívida, daquele escrito de dívida a toda a humanidade. João escreveu assim: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Glória a Deus por isso. Jesus, ele morreu. Os discípulos se entristeceram. Alguns resolveram voltar às atividades que faziam antes de conhecer Jesus. Mas o fato é que o selo romano no domingo quebrou. O fato é que a pedra foi movida do lugar e ele ressuscitou. Paulo mesmo escreveu: ó morte, onde está a tua vitória? O Senhor ressuscitou, glória a Deus. Cadê o aguilhão da morte? Jesus venceu. Então, ele ficou 40 dias se manifestando aos seus discípulos. Ele não só, em termos de discípulos, tinha 12, ele tinha muito mais. E visitou os discípulos no caminho de Emaús e foi visto primeiramente por Maria Madalena, a qual tinha 7 demônios. E assim ele restaurando Pedro, e ele então reuniu todos eles, ele foi aos céus, e os anjos falaram: varões galileus, o que olhais? Esse mesmo que subiu voltará. Jesus voltará, bendito seja o nome do Senhor. A história da igreja, meus irmãos, acontece no primeiro século, que é esse... E Jesus mudou, percebe? Jesus mudou a história da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. O início da igreja foi em Jerusalém, num lugar que eles estavam reunidos, 130 pessoas, 120 pessoas, eu creio, o número exato me fugiu a memória agora. E eles estavam orando. E naqueles dias era o dia de uma das festas judaicas, o Pentecostes, né? Os judeus tinham 3 festas em que as pessoas vinham de toda parte do mundo. Tinha a Páscoa, Jesus foi morto na Páscoa, 40 dias depois da Páscoa é o Pentecostes, e depois tem que é a festa dos tabernáculos, e depois tem a festa das colheitas. Então vieram gente de todos os lados, Jerusalém estava fervendo, como dizem os jovens, bombando de gente, as pessoas vieram para adorar a Deus, pessoas dispersas
que vinham de todas as nações ali vizinhas, que eram judeus e vieram. E ali então acontece, naquela reunião de oração, aqueles homens começaram a orar e algo sobrenatural acontece, veio um vento impetuoso, foram vistos línguas repartidas como fogo sobre a cabeça daqueles homens e eles começaram a falar em outras línguas. Eles receberam o poder prometido por Jesus que viria sobre eles. E aquele poder foi tão tremendo, foi um poder tão forte, que já tomou a vida de Pedro. Pedro tão ali, inconstante muitas vezes, a gente estudou os temperamentos, né? Negou Jesus, foi restaurado, claro, a restauração de Jesus para nós é algo tremendo, né? Eu tenho certeza que você tem sido restaurado em muitas áreas, eu também, já não sou o mesmo desde o começo, louvado seja o nome do Senhor, e Pedro foi transformado. E cheio daquela unção, daquele poder, ele faz um discurso e 3.000 pessoas se convertem, olham para Jesus, autor e consumador da nossa fé, recebendo ele como o Messias dos judeus. Mas é interessante que nesse tempo a palavra ela ficava basicamente para os judeus. E Deus ele tinha por objetivo alcançar o mundo todo. Então, quando você lê o livro de Atos, no capítulo 1 essas coisas acontecem, no capítulo 2 fala da igreja, como que era a formação da igreja. Havia neles temor de Deus, havia abundante graça, as pessoas repartiam o que tinha com as outras, os apóstolos davam com muito poder testemunho a respeito de Jesus, existia uma ousadia, algo tremendo, gostoso, milagres, era um ambiente muito celestial mesmo. O que acontece? Naquele tempo, eles não tinham os templos que hoje nós temos. Eles se reuniam nas casas, então a igreja nasceu na casa. E hoje, esse tempo que nós estamos vivendo, nós voltamos para a igreja chamada primitiva, que é essa igreja de Atos. Então ali nas casas, o Senhor ia alcançando a todos os dias aqueles que haveriam de herdar a vida eterna. Então eu fico pensando, na segunda, na terça, na quarta, pelo menos uma pessoa se convertia, pelo menos uma pessoa recebia Jesus como Salvador e ali a palavra ia se espalhando. Mas até então somente os judeus. Os judeus iam ouvindo a palavra, iam ouvindo que Jesus era o Messias, o Mashiach, e Cristo em grego, okay? Ungido, nobre, e eles iam se convertendo. Não foi formado uma religião chamada cristianismo. Foram alcançados para Jesus os judeus. Entretanto, Pedro, ele está na casa de um homem que era curtidor de couro. E essa profissão, ela era mal vista pelos judeus, porque o curtidor de couro, ele se aproximava do animal morto. E ele, cerimonialmente, ele seria impuro conforme a lei, conforme a Torá. Mas ele estava ali na casa daquele homem. E por volta de meio-dia, ele jejuava, orava a Deus, ele teve um arrebatamento de sentidos, ele viu um lençol descendo do céu, com uma série de animais que eram cerimonialmente impuros, e dizia assim, mata e come. Ele falou, não, eu não coloco nada impuro na minha boca, e Deus fala, a voz fala com ele, de que não chames impuro ou comum aquilo que Deus purificou. E ali era uma questão de tratamento daquele homem criado no judaísmo, para que ele tivesse a sua mente aberta à salvação dos gentios. E ele é enviado depois dos mensageiros de Cornélio na casa dele, ele é enviado por Deus à casa de Cornélio e ali ele prega. E ele pregando acontece algo assim fenomenal, fantástico. O Espírito Santo desce sobre Cornélio e sobre aqueles que estavam na casa. Eles são batizados também com o Espírito Santo, como foram eles ali em Pentecoste. E ele ficou maravilhado com aquilo. Ninguém pôs a mão, o Espírito Santo desceu, que coisa linda. Eu queria ver essas manifestações ainda hoje, eu queria ver essa coisa de Deus mesmo, não de homens que mandam falar glória, 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 para serem batizados pelo Espírito Santo. Eu queria ver a coisa genuína mesmo, o poder de Deus, e ali na casa de Cornélio isso aconteceu, e ele saiu maravilhado,
As pessoas chamaram ele para explicação, como pode tu judeu entrar na casa de um gentio? E ele explicou então o que viu e ele batizou aquelas pessoas na água também, com a água, enfim. E ali era um prenúncio de que Deus queria salvar. Então nós temos essa percepção de Deus vindo sobre a igreja, que não era só para os judeus, era para todas as nações. Começando ali por aquele romano, aquele homem que era um centurião responsável por 100 homens ao seu comando, que era romano. Bendito seja Deus. Muito bem.